Olá, meu amado e minha amada, mais uma vez estamos aqui. O tema principal que nós estamos falando, família é uma arquitetura de Deus. Foi Deus que construiu a família é uma arquitetura de Deus. Nós já fizemos o primeiro módulo falando sobre o sonho de Deus, que é a família. E hoje nós entramos no segundo módulo desse tríplice, essa tríplice reflexão que estamos fazendo. A primeira foi Família, o sonho de Deus. Agora vamos falar sobre os estragos desse sonho de Deus na família. Deus criou o homem e a mulher para servi-lo e para que fossem livres. Mas aconteceu alguma coisa errada nesse sentido. Então eu, Henrique, missionário da comunidade Elohim, cumprimento você na paz e no amor de Jesus, pedindo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe e nos guarde nessa reflexão. Você sabe, para você que se inscreveu nesses cursos, é o segundo mês, é o segundo módulo que nós estamos trabalhando sobre os estragos do sonho de Deus. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, que nos dê a graça de podermos vivenciar cada momento de reflexão e nos ajudar a refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como esposo, esposa, enfim, a família que Deus nos deu. Senhor amado, em Teu nome, nós pedimos ao Pai que derrame sobre nós o Espírito Santo de discernimento, sabedoria, para que possamos entender, Senhor, como melhorar todas as atitudes que estamos tendo de relacionamento em nossas próprias vidas e na vida de nossa família. Que a Tua graça seja derramada sobre nós e possamos realmente fazer a Vossa vontade. Deus seja louvado e honrado para sempre. Amém. Meu querido e minha querida, se Deus criou a mim, criou a você, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e Deus nos deu o livre-arbítrio num sonho maravilhoso que nós nunca podemos esquecer, que a família não é criada pelos homens, nem por instituição nenhuma, nem por direitos canônicos, nem por teológicos, mas está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a vontade de Deus, homem e mulher livres. E quando ele fez o homem e a mulher, ele achou que era muito bom, o restante do que ele criou era bom apenas. Mas o que aconteceu foi um estrago muito grande do pecado, no capítulo 3 de Gênesis, que a mulher a criatura humana dando atenção para o mal, para aquilo que pudesse trazer, tanto que a palavra diz que ela viu que o fruto era de bom aspecto, era bom, atraente, acabou entrando na desobediência. Mas em toda a Bíblia nós vamos notar na Sagrada Escritura que você entenda uma coisa, e quando a gente cita a Sagrada Escritura, nós temos um manual de vida para o resto da nossa vida. É um manual que nos ensina a ter uma postura realmente de pessoas que querem, embora tenhamos errado muito, pessoas que querem realmente ser salvas, que querem realmente ter as suas vidas transformadas. Então, eu vou me ater agora ao primeiro, segundo capítulo, quarto capítulo do livro de Samuel. Por quê? Se lá atrás, em Gênesis capítulo 3, houve a desobediência do homem, nós vamos perceber que um dos estragos maior do sonho de Deus na vida de uma família é o pecado, a desobediência. Quando nós vamos então perceber no Antigo Testamento, no livro de Samuel, a desobediência dos filhos de Eli, desobediência àquilo que Deus queria, somada à negligência do pai, que não ligava muito para isso, para essa desobediência, o pecado dos filhos, provocou uma verdadeira tragédia familiar e abalou até a nação, uma tragédia na família dele, de Eli, e também em toda a nação. Eli era um sacerdote israelita, por volta do ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo, época que nasceu o profeta Samuel. Essa história narrada no capítulo 2 e 4 de 1 Samuel traz lições muito, mas muito importantes para nós hoje como família. Quando o Senhor instituiu o sacerdócio, ainda durante a peregrinação dos israelitas no deserto, escolheu Arão e sua família para essa função de sacerdotes.
Arão tinha 4 filhos, que eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os quais foram consagrados ao sacerdócio, juntamente com ele, mas os 2 primeiros, por terem oferecido, veja bem, fogo estranho diante do Senhor, morreram queimados pelo fogo que saiu do próprio altar. Nós vamos ver isso em Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 2. Restaram então apenas os 2 últimos filhos, dos quais descendeu toda a linhagem sacerdotal israelita, a linhagem sacerdotal, sendo um deles sempre o sumo sacerdote. Nós notamos isso, encontramos em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo de 1 a 4. Eli e seus filhos eram descendentes de Itamar, o mais novo dos filhos de Arão, que sobreviveram a toda a catástrofe. A nossa história, então, para a família, tem 5 aspectos que nós temos que considerar. Primeiro, nós notamos em Eli, no Antigo Testamento, um pai negligente. Ele falhou muito na educação de seus filhos. Talvez por causa do encargo pesado de ter que atuar como juiz do povo durante 40 anos, não soube dar aos seus filhos a devida formação, nem foi capaz de colocar para eles limites. Então os filhos de Eli eram ímpios e não conheciam o Senhor, não tinham experiência de Deus embora o pai fosse realmente um sacerdote. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Mas apesar de realmente servirem ao Senhor junto do pai no templo, eles eram ímpios e não tinham a experiência, faziam por fazer, né, como a gente diz. O pecado desses jovens, os filhos de Eli, era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. E vendo a situação, Eli não puniu seus filhos, não foi capaz de ensiná-los, de colocá-los aí, de contrariar suas vontades, deixou que eles fizessem o que quisessem, da maneira que quisessem. Destituiu eles apenas do ministério, não fez isso. Deixou no ministério, mesmo que eles estivessem em total desobediência a Deus. Apenas advertiu eles brandamente. Por isso é que Deus enviou um profeta por meio do qual perguntou a ele: por que honra teus filhos mais do que a mim, engordando-os com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel? 1 Samuel 2, 29. E depois ainda falou por meio de Samuel, a quem o Senhor disse que iria punir Eli e a sua família, porque ele sabia do pecado de seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas ele não repreendia os seus filhos, deixou eles à vontade. Então, amados e amadas, quando nossos filhos cometem pecados e erros, devem ser corrigidos e até punidos. De uma maneira branda, sem agressividade, é claro, mas devem ser advertidos, corrigidos e punidos, porque não a desgraça fica em toda a família. Porém, antes de nós a corrigirmos e antes de nós punirmos os nossos filhos, devemos ensiná-los desde pequeno, não a pedir para Deus, mas obedecer a palavra de Deus e levar os nossos filhos, se não fizermos isso, podemos ainda fazê-lo, ou talvez com nossos netos, a conhecer, a ter um conhecimento de Deus em suas vidas. Além disso, os filhos, todos, sempre nós ouvimos isso, nós não damos limites aos nossos filhos. Por amá-los demais, queremos fazer a sua vontade, do jeito que eles querem, e nunca sabemos colocar limite. Agora não. Ei, agora não. Quero sair, vou sair. Quando as pessoas estão voltando para casa para descansar, nossos filhos estão saindo para as baladas. Não, hoje não. Dessa maneira não. Então isso acontece de todas as maneiras em várias famílias. Ora, quando nós percebemos isso, quando nós encontramos essa situação da família, a família então fica numa total decadência. No segundo ponto que nós podemos considerar, né, desse aspecto da família, é o tríplice, olha só, tríplice pecados de Eli. O pecado dos filhos de Eli era desrespeito a todo o sacrifício que o pai fazia, tomando para eles parte das carnes que deveriam ser imoladas e oferecidas ao povo.
Antes mesmo de serem cozidas ou queimadas, eles pegavam essas carnes e guardavam para si. Além disso, eles se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação, quer dizer, eles tinham relações sexuais com mulheres de todos os tipos. Além disso, mais tarde Eli também permitiu que seus 2 filhos, Finéias e Ofni, retirassem do santuário da Arca da Aliança algo sagrados, símbolo de Deus, da presença de Deus, e levassem para o campo da batalha da guerra contra os filisteus, como se a arca fosse apenas um talismã para que eles tivessem vitória. Dessa maneira, então, os filhos de Eli cometeram tríplice pecados. Em primeiro lugar, o que eles fizeram? Transgrediram a lei cerimonial, isso é, os mandamentos que estabeleciam ali como deveriam ser oferecidos os sacrifícios que são registrados no livro de Levítico. Em segundo lugar, os filhos de Eli profanaram o santuário, onde havia orações ao Deus vivo, Deus de Isaac, de Jacó, a tenda da revelação, onde Deus mostrava para todos a sua glória, transformando-a em um antro de prostituição, como nós falamos de seus relacionamentos com as mulheres à porta do templo. Em terceiro lugar, impediram o povo de cultuar o Senhor corretamente para sacrificar ali, fazer sacrifícios corretamente, quando ofertavam, protestavam e eram tratados com violência. Aqueles que estão na liderança do povo de Deus, aqueles que entre nós hoje somos aí pregadores, somos ministeriados, nós somos responsáveis por ter uma vida santa, mas também ensinar a palavra como compromisso aos nossos filhos. O terceiro aspecto dessa destruição pelo pecado aconteceu de uma tragédia que foi anunciada. Houve diversos prenúncios da punição divina a Eli e seus filhos, e ele não deu devida atenção. Você já percebeu quantos sinais Deus deu na sua família e nos seus filhos? Doenças, enfermidades, sofrimentos, mortes, prisões. Foi dando sinal. E parece que realmente essa tragédia anunciada, que Deus vai dando sinal, também pode acontecer conosco. Não damos devida atenção a esses sinais, que são sofrimentos e desgraças. Por isso, esse desastre atingiu não somente a família de Eli, mas todo o povo. É assim que acontece. Quando acontece uma tragédia e nós sabemos que Deus está dando sinais, a gente tem que parar para perguntar, isso é normal? Ou será que Deus está querendo falar alguma coisa a minha família? Agora, quando acontece dentro da minha família, ela se extravasa aos vizinhos, aos outros familiares, sogro, sogra, os irmãos que já têm outra vida, vai pegando como uma peste tremenda por causa da atitude de uma ou duas pessoas. Os comentários que nós temos em 1 Samuel capítulo 2 sobre o pecado dos filhos se espalharam entre o povo. Em seguida, o que nós notamos? O homem de Deus foi até Eli, advertiu a ele, que era o pai, sobre o desprezo que estava acontecendo com as coisas de Deus. E disse a ele que o Senhor retirara a promessa que tinha feito a Eli e sua família, que estavam servindo. E disse também que os filhos de Eli morreriam no mesmo dia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Ora, depois Deus usou o menino jovem de Samuel para dizer a Eli que estava prestes a enviar um castigo terrível sobre ele e seus filhos. Talvez porque já velho, ele não alimentasse mais nenhuma esperança, ele não aumentava mais nada de mudar a situação, em vez de tomar providência enérgica, ele não faz isso. E acaba em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, dizendo, Ele é o Senhor, Deus é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Parece que está desanimado de querer retomar todos os seus erros. Então o propósito da palavra de Deus não é só apontar o nosso pecado, não, mas nos levar a um arrependimento profundo, a mudança radical. Como estão os pecados dentro da sua família? O que seus filhos e filhas têm feito com seus namorados, noivos, com suas esposas? Como está você, mulher, no relacionamento com seu marido?
Como está o relacionamento sexual? Como é que está a situação? Você está aceitando alguma coisa? E você que é homem, pai, que é o cabeça, que é a máquina que puxa, a locomotiva que puxa a família. Como estão suas atitudes nos seus vícios, nos seus relacionamentos sexuais com a sua esposa, naquilo que você deve conversar com os seus filhos? Estamos plantando graça ou desgraça? Ora, vai chegar um ponto que vamos envelhecendo e nós deixamos então que Deus faça o que Ele quiser. Não é bem assim. O quarto erro desse propósito que nós notamos é a autoindulgência, autocomplacência. O que é autocomplacência? É a pessoa que sente prazer em si mesmo, nas suas próprias ações, mesmo que as ações sejam erradas. Já viu quando você tem uma ação errada? A gente sente prazer sobre isso, então é autocomplacente. Autoindulgente é a pessoa que é tolerante para com seus próprios erros. Eu mesmo sou indulgente com meus erros. E parece que os filhos de Eli, quando nós vamos ler, eles tinham prazer, mas prazer de usar e abusar da posição de sacerdotes que eram junto com o pai. Devido então à velhice de Eli, que era o pai, eles atuavam de fato como sacerdotes e achavam que essa função poderia fazer o que quisesse sem prestar conta a ninguém. Ora, no tempo de hoje, nós trazemos para a nossa família aqueles que pregam em grupo, aqueles que têm ministério de tocar ou de rezar, e até em sacerdotes, que por serem sacerdotes ou serem ministeriados leigos, eles podem fazer o que quiserem, não é bem assim. E por causa disso, então, desrespeitavam os filhos de Eli todos os direitos daqueles que vinham até o templo, até o tabernáculo, para oferecer a sua adoração e não davam ouvidos quando alguém fazia uma reclamação. Isso já aconteceu com tantos de nós. Ao contrário, eles agrediam com palavras, com violência. Não deram ouvido ao pai, os filhos não deram. Quando o pai quis aconselhar quanto ao comportamento, eles não deram ouvido, porque não foram educados nisso. Certamente tomaram conhecimento da advertência de Deus por meio de Samuel, mas também não se importaram. Isso acontece com o homem, a mulher e os nossos filhos, a nossa família. Deus vai dando sinais, as pessoas vão falando, advertindo, né? Vem pessoas que são bocas de Deus para melhorar a nossa vida. Não faça isso, saia dessa vida, etc. Isso não vai levar a nada. Nós não damos conhecimento, nós não nos importamos. Então, só o episódio que eles fizeram da ida da arca ao campo de batalha, eles nem se preocuparam, não se incomodaram com o sacrilégio que eles estavam fazendo. Quanto à nossa vaidade pessoal, a minha e a sua, faz com que a gente leve a pensar que nada do que fazemos é errado. Nada do que fazemos é errado. Que isso seja evidente para os outros, né? Há muito pouco a ser feito em nosso favor. Então, a punição divina está a caminho. Não porque Deus nos odeia, mas porque Deus nos quer santo cada vez mais e nos dá tanta oportunidade. A quinta e última reflexão e aspecto, que a punição dos pecados de Eli e sua família aconteceu de duas maneiras. A destruição quase total de uma família de sacerdotes e a humilhação de um país, uma nação inteira. Ora, cumprindo as profecias divinas, Eli e seus filhos, e uma de suas noras, morreram todos no mesmo dia. Quando os dois filhos dele cometeram o pecado de retirar a água da aliança e levaram para o campo da batalha. Eles morreram ali mesmo. Eli e a mulher de Finéias morreram ao receber essa notícia. Mas ainda ficaram descendentes dessa família, parentes de Eli, os quais mais à frente também foram mortos pelo rei Saul. Nessa ocasião, o tabernáculo tinha sido transferido para Nobe e o sumo sacerdote era Aimeleque, bisneto de Eli. Por achar que tinha ajudado Davi a fugir, Saul mandou matar ele e todos os demais sacerdotes, em número de 85. Só escapou ali no Antigo Testamento, em 1 Samuel 22:6, Abiatar, que mais tarde tornou-se também sumo sacerdote durante o reinado de Davi, mas foi destruído depois por Salomão. Olha aonde foi parar as desgraças de pecados dentro de uma família, de filhos ainda jovens de Eli.
A tragédia atingiu todo o país quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus e tomaram a Arca da Aliança, que é símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ora, amados e amadas, os nossos pecados têm duras consequências. Duras consequências. Que muitas dessas consequências do pecado do pai, da mãe, dos filhos, nossos pecados, muitos, se estenderão ainda para muitos círculos familiares, netos e bisnetos. Não podemos esquecer isso. O que hoje nós fazemos, que falamos que é problema meu, é eu que mando, é eu que cuido, é eu que sei. Você nem vê a devastação que essa atitude de desobediência, de não escutar a Deus, de não ter uma vida espiritual, embora você seja uma pessoa livre, que trabalha, que se diverte, você e eu, todos nós, se não escutarmos a Deus, não cuidarmos da nossa vida espiritual, atraímos a ira de Deus. Não é Ele que nos derrota, nós então buscamos a derrota e saímos da presença da luz. A história de Eli, em 1 Samuel, ela só se salva pelo fato de ter acolhido ao tabernáculo e ensinado corretamente Samuel, que a seguir tornou um grande personagem da história de Israel. Só se salva a história de Eli por causa de Samuel. O resto parece que não valeu nada. Então, queridos, entre outras palavras, nós podemos dizer assim, e nós já cansamos de falar, nós não plantamos milho e queremos depois ir colher beterrabas, não tem jeito, não é? Aquilo que nós plantamos no início da nossa família, do nosso temor, fomos para o nosso casamento, teve festa, foi lua de mel, foi tudo maravilhoso, deveria ser plantado em nosso coração, no coração do marido, da esposa e dos filhos que viriam, algo muito mais consistente, que daria fruto mais tarde. Plantou amor, por mais que a família caia, as pessoas vão colher amor. Plantou perdão, vai colher perdão. Não dá para plantar milho e colher beterraba, não tem jeito. Não se pode plantar o pecado, mesmo que seja aquele pecado escondido dentro do seu coração, e esperar e não querer consequências desse pecado. Vai trazer consequências no seu físico, na sua memória, na sua vida. E as consequências têm uma maneira que a gente não entende, mas de espalharem entre qualquer pessoa que entre em contato conosco. Já viu quando a gente fala, nossa, você tem uma cara de sem vergonha, você tem um jeito de estranho de ser, está espalhando aquele pecado de uma maneira muito pessoal sua, muito escondida, né? Mas a consequência está sendo espalhada. Isso significa, então, que aqueles ao meu redor e ao seu redor podem ser abençoados ou feridos, machucados, por se associarem a nós e pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, tanto aquelas de forma privada quanto aquelas de forma pública. O pecado que permanece em segredo produz culpa, e a culpa tem uma maneira especial de se transformar. Outros notam essas mudanças e são afetados positivamente ou negativamente pelas nossas mudanças. Talvez a esposa, o esposo, o cônjuge, por exemplo, não tenha conhecimento do vício do marido. Talvez a mulher não tenha conhecimento do vício, por exemplo, de pornografia do marido. Mas é um vício muito pessoal. Mas o seu vício leva a um secretismo culpado, a mudança de atitude em direção à sua esposa como sua parceira sexual. Quantos aconselhamentos já não vimos isso? Que o marido levanta de madrugada para assistir vídeos pornográficos. Então a mulher começa a perceber a mudança e começa a perguntar sobre o que está acontecendo, o que está vendo. Talvez o homem ache pouco atraente, não a ame mais, talvez tenha um caso com alguém, ela começa a encher a cabeça de coisas. Então ela percebe a mudança e começa a especular isso. Embora nenhuma dessas coisas seja verdadeira, que ele tem outra na vida dele, que ele não ama mais ela, as consequências desse pecado privado que o homem tem são potencialmente devastadoras. É um tsunami no casamento. E a sua família, mesmo que o seu segredo não tenha sido descoberto, são todos abalados por essa avalanche. A maior consequência do pecado pessoal, pecado privado,
é com a nossa própria alma. Em Ezequiel 18,4 diz que a alma que peca morrerá. E em Romanos 6,23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Há um padrão de conduta, irmãos. Há um padrão, nós somos livres, mas tem que ter um padrão, tanto privado como público. Portanto, Paulo diz em 1 Coríntios 10, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Um filho de Deus e uma filha de Deus, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, arrependidos de seus erros, retomando a sua vida, tem o desejo de viver para glorificar a Deus. Embora a gente tenha momentos, irmãos, que possamos falhar, é claro, caímos. Deus faz uma provisão de graça para estarmos em comunhão com Ele, porque Ele prometeu, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça cometida. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Visto isso, nós encerramos esse módulo, na certeza de que nós ajudamos você a compreender, a buscar na palavra de Deus do profeta Eli, seus filhos e sua família, algo que nós não percebemos quando lemos a palavra, algo que pode mudar a minha história, a sua história de uma maneira fundamental. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai amado, eu como homem, meus irmãos homens, as mulheres, todas nós cometemos erros em nossos namoros, noivados, em nossa vida, e cometemos ainda aceitando coisas erradas em nosso matrimônio. Por isso não compreendemos, Senhor, quando nossos filhos estão rebeldes, quando nossas filhas estão rebeldes, quando estão no caminho mau, porque nós deixamos extravasar pelos nossos erros o pecado até nossos filhos. Salva a nossa família, Senhor. Salva, Senhor, a nossa família dessa pandemia emocional e pecaminosa de nossas atitudes. Queremos atrair a vossa graça, a vossa bênção sobre todas as famílias que nos vêm para sermos cada vez melhores. Não esquecendo, meu irmão, minha irmã, que o meu pecado e a aceitação do pecado dentro da minha casa, sem punir, sem exortar, sem ensinar, desde que eu possa fazer isso a qualquer tempo, haverá de extravasar para toda a minha família, meu trabalho, meu ministério e até para meus vizinhos, minha cidade e a sociedade. Que Deus nos abençoe e até o próximo módulo para encerrarmos o nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.